Boa noite. Boa noite. Itália nega recurso e Henrique Pisolato poderá ser extraditado para o Brasil. SwissLeaks. HSBC concorda em pagar à justiça 43 milhões de dólares para encerrar a investigação de lavagem de dinheiro. Ex-vice-presidente da FIFA, Jack Warner, diz que está disposto a revelar tudo o que sabe sobre casos de corrupção na entidade. Corpus Christi de celebrações. Marcha para Jesus reúne 340 mil pessoas na capital paulista, segundo a PM. E os tradicionais e belos tapetes de serragem de Santana de Parnaíba. Marcha para Jesus reúne milhares de fiéis nas ruas de São Paulo. O tradicional evento chega à 23ª edição com 10 horas de atrações. Segundo a PM, 340 mil pessoas participaram do evento. O feriado começou nublado e quase gelado na capital paulista. Mesmo assim, nada desanimou essa turma. 21 anos, feriado, frio. O que você está fazendo aqui? Adorar a Deus. Antes das 9 horas da manhã, milhares de pessoas já se reuniam na região da Luz, no centro da cidade, para a 23ª edição da Marcha para Jesus, organizada por diferentes igrejas cristãs. Primeiro ano que eu venho, no ano passado eu perdi, esse ano eu falei não posso perder, buscar minha bênção, né? E a marcha reúne família, pessoas de todas as idades. Vou ficar até terminar, sinto uma alegria, um corpo leve. Foi difícil acordar cedo nesse frio? Foi. Mesmo assim você veio com a mamãe? 14 trios elétricos animaram os fiéis. Uma oração foi realizada antes da marcha começar. Milhares de pessoas se ajoelharam durante a oração. A marcha ocupou a Avenida Tiradentes, causando muitas interdições na região central e também na Zona Norte. O evento é tradicional e desde 2009 já faz parte do calendário oficial do Brasil. E a quantidade de pessoas que acompanham os shows aqui na Praça Campo de Bagatelle é tanta que mal dá para enxergar onde termina essa multidão. Teve gente que madrugou para conseguir um lugar assim, bem pertinho do palco. Tudo para ver os grandes artistas da música gospel brasileira. 4 horas a gente estava de pé já agitando o pessoal para vir. 4h20 a gente já estava no trem, na estação de Mogi das Cruzes. Chegou aqui que hora? Chegamos aqui 10:07. E para hidratar essa multidão, muita água foi distribuída. É uma alegria para a gente, a 23ª edição. E a cada dia a gente vê um volume maior de pessoas, não pelo volume, mas por causa da unidade, né? Então nós temos hoje muitas igrejas que não participavam, que estão participando esse ano. Isso só nos alegra. Essa importância da unidade das igrejas representando as famílias brasileiras não tem igual. Porque nos dias de hoje, nós sabemos que a família, através da palavra de Deus, é um bem precioso que Deus nos deu. A Avenida Santos Dumont deve ficar interditada até às 4 da manhã, nos dois sentidos, da Campo de Bagatelle até a Praça Heróis da FEB, onde está montado o palco do evento. Os tradicionais tapetes de Corpus Christi foram a atração em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Feitos com serragem, casca de ovo e argila, as obras retratavam a Eucaristia. Alma de Cristo, santifica-me. É no Centro de Memória e Integração Cultural que os desenhos que vão decorar as ruas estão expostos. Um trabalho que começou bem antes, há 6 meses, nos traços precisos do artista plástico Alcides Maia. Eu acho que divulgar o nome de Jesus Cristo é o mais importante na vida de qualquer missionário, né? Então, a gente se sente feliz de trabalhar esse tempo todo fazendo um serviço que vai ser no dia de Corpus Christi coroado na rua, com 1.200 pessoas trabalhando. E o trabalho de montagem dos tapetes começou bem cedinho, não tinha nem clareado ainda, eram 5 horas da manhã. Agora são 10 horas e tem ainda muita gente ajudando. Aos poucos, as ruas aqui do Centro Histórico vão ganhando formas e muitas cores, para manter uma tradição. Corpus Christi é uma festa que surgiu diante de um questionamento de pessoas com relação à presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. E aí, a partir desse momento, com o Urbano, o Papa, ele instituiu uma
uma procissão pública com o Santíssimo Sacramento, expondo pelas ruas. Para nós, no Santíssimo Sacramento, é a presença real do Cristo ressuscitado. Então nós temos que adorar, convidando a comunidade publicamente a adorar Jesus Cristo. Lucimar é moradora de Santana de Parnaíba e há 10 anos procura ajudar na montagem dos tapetes. Para a gente é um prazer, não é um sacrifício, faz parte já da nossa vida participar do tapete de Corpus Christi. Maravilhoso o tapete que eles fazem aqui. São pelo menos 1000 pessoas com a missão de reproduzir os 60 quadros, num percurso de 850 metros. E os voluntários ajudam como podem. Pedro estava em casa e teve a ideia de distribuir um cafezinho para os participantes. Traz muita alegria, né? A gente vê que todo mundo fica feliz e aquece o coração, é isso que a gente precisa hoje, né? Aquecer o coração das pessoas. Vai trabalhando, a gente vai ficando com fome, mas chegou bem na hora certa, estava bem gostoso. Enquanto os tapetes são feitos, muitos visitantes aproveitam o dia para acompanhar as missas na Igreja Matriz, realizadas de 2 em 2 horas. Tem ainda uma feirinha de artesanato. Os visitantes aproveitam também para fazer um passeio pela cidade do século XVI e que serviu de ponto de referência para expedições bandeirantes. É um orgulho para a gente ser dessa região aqui e poder todo ano apreciar esse trabalho magnífico que o pessoal faz aqui de Santana de Parnaíba. Fantástico demais. É uma cidadezinha, me dá a impressão assim, que te abraça. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Mensalão petista, Itália nega recurso e Henrique Pisolato poderá ser extraditado para o Brasil. O Tribunal Administrativo Regional do Lácio, em Roma, rejeitou o recurso do ex-diretor do Banco do Brasil, que está detido no país há 1 ano. Com a decisão, o governo italiano poderá expedir uma nova autorização que permite ao Brasil trazer Pisolato ao país. Ele fugiu para a Itália após ser condenado no processo do mensalão petista. No entanto, ainda cabe recurso junto ao Conselho de Estado, uma espécie de segunda instância da justiça italiana. Pisolato foi condenado a 12 anos e 7 meses de prisão por corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. E caso seja extraditado, Pisolato terá esse período de prisão na Itália descontado da pena aqui no Brasil. Viagem oficial de cúpula do Congresso prevê turismo. O tour é encabeçado pelos presidentes da Câmara, Eduardo Cunha, e do Senado, Renan Calheiros, ambos do PMDB. A viagem inclui pelo menos 8 mulheres dos parlamentares e o roteiro turístico por Israel e Paris. O objetivo oficial da viagem é a participação dos deputados e senadores em uma reunião parlamentar dos BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, na segunda-feira, na capital russa. No entanto, parte da comitiva começou a viagem antes. Eduardo Cunha levou a mulher Cláudia Cruz e chefia uma delegação de 13 deputados federais. A maioria deles é aliado de Cunha. A comitiva também tem outros acompanhantes, como o ex-candidato à presidência da República pelo PSC, Pastor Everaldo. A primeira parada de Cunha foi em Israel, onde foi recebido com honras de chefe de Estado e se reuniu com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Segundo o jornal Folha de São Paulo, todos os deputados se hospedaram no hotel Waldorf Astoria, o mais luxuoso de Jerusalém, que tem diárias entre 500 e 1.200 dólares. A comitiva de Cunha também se encontrou com o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas. Amanhã a viagem será reservada a programações turísticas. Os deputados farão uma visita à região norte de Israel, que inclui passeios pelo Mar da Galileia e a cidade de Nazaré. No sábado estão previstos passeios a Jerusalém Oriental e Belém. Já a comitiva do Senado, composta por 5 senadores, só irá para a Rússia. O presidente da casa, Renan Calheiros, também vai levar a mulher na viagem. Antes de seguir para o país, Renan vai fazer escala em Paris, na companhia de Verônica Calheiros. O Senado afirma que ele bancará do próprio bolso o trecho da viagem a Paris. A passagem do Brasil para a Rússia é paga pelo Senado por se tratar de viagem oficial.
Segundo a Câmara dos Deputados, os parlamentares que levaram suas respectivas mulheres pagaram o custo de cada uma delas na viagem, inclusive os referentes às passagens aéreas. A assessoria da Câmara informou ainda que Cunha viajou a convite e que não receberá diárias da casa. Em nota, a assessoria de imprensa do pastor Everaldo informou que ele pagou com recursos próprios todas as despesas da viagem. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre essas viagens ao exterior de deputados e senadores. Um dos grandes problemas do Congresso Nacional é que a sociedade brasileira é incapaz de reconhecer a seriedade de deputados e senadores. E eles são incapazes de demonstrá-la. Veja só o que está acontecendo. Na próxima segunda-feira, haverá em Moscou, capital da Rússia, um encontro de parlamentares de países do chamado BRICS. BRICS é aquele grupo de países ditos emergentes: Brasil, Índia, Rússia, China e África do Sul. Convidado a participar desse encontro, o parlamento brasileiro poderia ter enviado meia dúzia de deputados e senadores. Achou melhor enviar quase 2 dezenas de parlamentares. Até onde foi possível apurar, são 13 deputados e 5 senadores. Os deputados viajaram uma semana antes, viajaram na noite da última segunda-feira. Resolveram fazer uma escala no Oriente Médio, foram a Israel. Ali encontraram autoridades locais, visitaram o parlamento, encontros sem nenhuma serventia aparente para o Brasil. No mais, estão fazendo turismo mesmo. Amanhã e depois, sexta e sábado, eles não têm compromissos oficiais, vão cumprir um tradicional circuito de turismo cristão. Vão ao Mar da Galileia, vão a Belém, vão a Jerusalém, vão a Nazaré. Os senadores, alguns deles, acharam melhor passar o final de semana em Paris. Vários deputados e senadores viajaram com as respectivas mulheres a tiracolo. Entre eles, o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Eles argumentam que as despesas das mulheres estão sendo pagas com dinheiro do próprio bolso. Não se sabe por hora quanto esta brincadeira vai custar ao contribuinte brasileiro. A Câmara e o Senado não divulgam os valores. Barato não vai ficar. Hotéis de luxo, assentos de primeira classe, refeições nos melhores restaurantes. Nada que vá quebrar o Brasil. Mas numa hora como essa, hora de ajuste fiscal, no instante em que a tesoura do ministro Joaquim Levy está cortando até as verbas do seguro-desemprego, os parlamentares brasileiros poderiam evitar tratar dinheiro público dessa maneira, como se fosse dinheiro grátis. Boa noite. Educação. Balanço parcial divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais mostrou que a edição 2015 do Enem já recebeu 5.800.000 inscrições. Os candidatos devem fazer a inscrição pelo site e o prazo termina nesta sexta-feira, às 11h59 da noite. As provas serão realizadas nos dias 24 e 25 de outubro. Há 14 anos, um serralheiro aqui da capital paulista transforma sucata em obras de arte. Ele já criou mais de 15.000 peças. Quem conta essa história é a bike repórter Renata Falzoni. Veja que beleza essa bicicleta feita de sucatas. Esse é o trabalho de um dos 100.000 moradores aqui de Paraisópolis, na zona sul da cidade de São Paulo. E tudo começou com uma bicicleta similar a esta daqui. Eu peguei a bicicleta, cortei ela todinha. Cortei uns pedaços de cano, de mesa, de cadeira. Comecei a emendar a bicicleta, ficou mais ou menos 2 metros de comprimento. Uma bicicleta diferente. Daí nasceu um artista. Olha só o trabalho de Berbela. Eu vim do Pernambuco no começo de 2001. Aí eu comecei a fazer os insetos, né, de vela de carro, pedaço de cano, eu fazia passarinho, né? E graças a Deus hoje tem um bocado de obra de arte que eu faço. Tudo com material reciclado. Tem mais ou menos umas 15.000 peças. De onça, jacaré, câmera, boneco, o que você pensar tem. Tá feito violino reciclado. Eu usei corrente de bicicleta, aqui em cima também corrente de bicicleta e a lata dele é sobra de portão. Olha, o meu sonho é de ter um espaço maior e ensinar as obras de arte tudo para as crianças, fazer coisas bem melhores.
E outra, reciclar não só metal, tudo que você pensar. Que era para ser eu jogar fora, para poluir meu ambiente, eu não quero isso, eu quero reciclar todas essas peças. Essa bicicleta eu fiz ela em homenagem à Copa de 2002. Tem 16 mil LED, tem 5 telas de DVD, tem GPS, tem som, tem um monte de coisa nela. Bicicleta para mim é tudo. Tenho quase 15 anos que ando de bicicleta. Deixe o seu carro em casa e vamos pedalar, que é uma coisa melhor do mundo para a sua saúde. O feriado começou frio, com névoa, mas ainda pela manhã o sol apareceu, brilhou forte o dia todo e ajudou a elevar as temperaturas aqui na capital, que chegaram esta tarde aos 25 graus. E agora à noite volta a esfriar, mas a sexta-feira promete ser ensolarada em todas as regiões paulistas. Vamos à previsão com Mariana Armentano. Boa parte do país terá uma sexta-feira quente e ensolarada. O ar seco continua predominando na maior parte do Brasil, afastando as condições de chuva e garantindo mais um dia de tempo firme. Só há previsão de chuvas no Rio Grande do Sul, na região norte do país e no litoral do Nordeste, onde as pancadas mais fortes atingem principalmente os estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Com a chuva, a máxima vai só aos 28 graus, tanto em Natal quanto em João Pessoa. No centro-sul do país, máximas de 26 em Florianópolis e em Porto Alegre e 29 graus no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, teremos poucas mudanças em relação a hoje. O ar seco mantém um tempo firme e ensolarado e com temperaturas mais elevadas durante a tarde. À noite, o friozinho ainda continua. Em Votuporanga, mínima de 15 e máxima de 29 graus amanhã. Na faixa norte paulista vai fazer 25 graus em Franca, 25 também em Barretos e 26 em São José do Rio Preto. Nas cidades do litoral do estado, o sol também brilha forte e a máxima fica em torno dos 26 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Aqui na capital, o tempo praticamente não muda. O friozinho continua de madrugada, mínima de 13 graus e à tarde, máxima de 25. No final de semana, também poucas mudanças, faz até 24 graus no sábado e 25 no domingo. Ruas do centro de Buenos Aires são tomadas por uma multidão que exige soluções para o problema da violência contra as mulheres. Milhares de pessoas exigiram a aplicação de penas mais severas contra os assassinatos e todas as formas de agressão contra as mulheres. O protesto organizado pelas redes sociais também aconteceu em outras cidades da Argentina e no Uruguai. A presidente Cristina Kirchner escreveu no Twitter que não é só um problema judicial ou policial e que o país está diante de uma cultura devastadora do feminino. Nos últimos meses, aconteceram vários casos de jovens assassinadas na Argentina. Não há estatísticas claras sobre o problema e os únicos dados oficiais são elaborados com base em reportagens. Segundo a Organização de Direitos das Mulheres, Casa del Encuentro, foram registrados no país 277 assassinatos como resultado de violência contra mulheres no ano passado. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Como vocês viram, ontem, quarta-feira, 150 mil pessoas saíram às ruas em Buenos Aires e em 80 outras cidades argentinas. Essa multidão pediu um ponto final à violência contra a mulher. Em Montevidéu, uma passeata idêntica também reuniu milhares de uruguaios. E até em Santiago do Chile, as ruas foram ocupadas. Mas vejamos a Argentina. O país possui há 3 anos uma lei para punir atos contra a violência da mulher. Mas essa lei aparentemente não pegou, ela não vem sendo bem aplicada. O caso que provocou maior comoção aconteceu em abril na cidade de Córdoba. Uma professora de jardim da infância foi estrangulada pelo marido na frente das criancinhas. Há também o caso de um rapaz que espancou até a morte a namorada de 14 anos, porque ela tinha ficado grávida. O que existe de excepcional nas passeatas de ontem na Argentina é que elas foram convocadas por uma só pessoa, uma jornalista chamada Marcela Orreda. O apelo dela se espalhou como fogo de palha. No Brasil, existem delegacias das mulheres que começaram a funcionar. Em São Paulo, há 32 anos. E nós tivemos bem depois a Lei Maria da Penha.
Mas vejam que por aqui, na Argentina, a lei nem sempre funciona, e por uma razão muito simples. O agressor é o marido, é o namorado, é o filho, e a vítima hesita em levar o caso à polícia ou aos tribunais. Os agressores covardes fazem chantagem. Dizem que se forem presos, ninguém irá trabalhar para sustentar a família. Então a mulher continua a apanhar, a ser esbofeteada, a ser criminosamente desfigurada por cicatrizes. Mas vejam que se os cidadãos saem às ruas, é sinal de que a mentalidade pode estar mudando. Em casos de emergência, um outro parente ou vizinho pode ficar na vigilância. E os covardes dos agressores ficam com menos oportunidade para colocar para fora o instinto animalesco que o diabo deu a eles. As perguntas que podemos fazer são muito tristes e muito simples. Como é que esse problema ainda existe no século XXI? E por que é que a gente precisa falar dessas coisas nessa altura da história da humanidade? É assim que o mundo gira. Boa noite. Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada mais uma vez no estado de São Paulo. Agora a campanha vai até o dia 12, sexta-feira da semana que vem. Um balanço divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde mostra que 7.600.000 paulistas já foram imunizados. Mas a meta do governo estadual é vacinar 11.800.000 pessoas. Devem tomar a vacina idosos com mais de 60 anos, crianças com idades entre 6 meses e 5 anos, doentes crônicos, profissionais da saúde, indígenas, presidiários e funcionários do sistema prisional, gestantes e mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias. Prepare o bolso. A conta de água fica mais cara a partir de hoje. As tarifas nas cidades abastecidas pela Sabesp vão subir 15,24%. O aumento foi aprovado em maio pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia. As justificativas do aumento são a crise hídrica e a maior demanda de energia elétrica. As contas mais caras começarão a chegar nas casas dos clientes a partir de sexta-feira. A Agência Nacional de Saúde Suplementar autoriza reajuste de planos de saúde em 13,55%. O aumento será válido até abril do ano que vem. Trata-se do maior aumento anual já autorizado pela ANS desde 2005. O reajuste atinge cerca de 8.600.000 beneficiários, o que representa 17% dos consumidores de planos de assistência médica no Brasil. O percentual definido pela agência é um teto, ou seja, os planos podem aplicar um aumento menor ou mesmo manter o preço atual do serviço. O Comitê de Política Monetária elevou ontem a taxa básica de juros pela sexta vez seguida. Na reunião, o Copom subiu a Selic em meio ponto percentual de 13,25% para 13,75% ao ano. O novo patamar é o maior desde agosto de 2006. E agora a nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo, fala sobre os efeitos deste aumento na Selic. O aumento dos juros básicos tem impacto direto para boa parte da população. Quem tem dinheiro para aplicar ganha mais. Já quem está endividado, precisando de empréstimo do crediário, tem de encarar custos maiores e custos que têm subido bem mais que a taxa básica. E nas aplicações é importante comparar o ganho líquido das várias opções, descontando o imposto, que varia em função do prazo, e outros custos, como a taxa de administração nos fundos de investimento. Nessa comparação, a caderneta tem perdido. Daí o volume pesado de saques nos últimos meses. Para quem vai assumir uma dívida, a pesquisa deve ser no sentido de buscar linhas mais baratas, como o consignado, evitando as que têm juros altos demais, como o cheque especial e o rotativo do cartão. Se já está com essas dívidas em aberto, o melhor é tentar escapar o mais rápido possível, até porque os juros devem subir mais. Ainda é esse o recado do Banco Central, que quer a inflação no centro da meta até o final do ano que vem, derrubando mais a demanda. Demanda que já vem caindo por vários fatores, como a inflação, o próprio aumento dos juros, dos impostos e o desemprego que ganhou força nos últimos meses. E aí está o efeito mais arriscado da elevação dos juros. Enfraquece mais ainda a demanda, a atividade e pode aprofundar a recessão. Com um detalhe:
pode não ter o efeito esperado do lado da inflação, já que não temos inflação só de consumo, mas também pelo dólar mais alto, pelo tarifaço e outros aumentos que continuam pipocando, como esse de água, planos médicos e até a loteria. Essa determinação em derrubar a inflação via aumento dos juros pode colocar o país em uma trajetória ainda pior e com um outro efeito colateral que preocupa bastante. Aumenta demais a dívida pública, o que dificulta a estratégia do governo de recuperar a credibilidade com o ajuste das contas públicas. O esforço para gerar um superávit das contas é para mostrar que o Brasil tem como bancar a dívida. Mas se a dívida não para de crescer, acaba engolindo toda a economia que está sendo feita. Economia garantida por medidas como corte de investimentos que comprometem mais a atividade econômica, a geração de impostos, dificultando a capacidade de o governo gerar superávites para pagar a dívida. É bom ver o Banco Central cuidando de derrubar a inflação, mas preocupa a dose e os efeitos do remédio. Eu volto na segunda. Até lá. Banco HSBC concorda em pagar à Justiça da Suíça cerca de 43 milhões de dólares para encerrar a investigação de lavagem de dinheiro. O caso ficou internacionalmente conhecido como SwissLeaks. O banco anunciou que o pagamento pretende compensar as autoridades por falhas organizacionais do passado. A unidade suíça do HSBC tem sido o centro das atenções desde que um ex-funcionário da área de tecnologia, Hervé Falciani, fugiu de Genebra em 2008, com arquivos que supostamente mostravam evidências de sonegação de impostos de clientes. Os arquivos vazaram para a imprensa e foram publicados no início deste ano. Na lista havia nomes de diversos brasileiros. O HSBC pediu desculpas aos clientes e investidores sobre as falhas anteriores em seus negócios suíços e disse que a operação já foi revista. Aqui no Brasil foi instaurada uma CPI para apurar o caso do HSBC. A estimativa é que os correntistas brasileiros tenham movimentado até 7 bilhões de dólares. A Receita Federal investiga se houve crime de sonegação. Ter uma conta no exterior não é crime desde que os valores sejam declarados à Receita Federal. A Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, se manifestou sobre a notícia crime da Promotoria Federal contra o pré-reitor José Fernando Schlosser por prática, indução ou incitamento de discriminação ou preconceito racial. O pró-reitor atendeu ao pedido de entidades sindicais da universidade e do Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino para fazer uma relação com os nomes de professores e alunos israelenses. As entidades alegam interesse em um suposto convênio da universidade para colaborar com o desenvolvimento de armas para Israel combater palestinos. O fato gerou ampla repercussão nas redes sociais, onde circula uma cópia do documento com a frase: "Liberdade para a Palestina, boicote a Israel". Inúmeros internautas viram no pedido uma ação antissemita, porque limita-se a obter nomes de israelenses. A reitoria afirma que essa cópia é uma adulteração, que o pedido das entidades foi atendido com base na Lei de Acesso à Informação e que a universidade é laica, não é sectária e que vai esclarecer os fatos na Polícia Federal. Ministro da Justiça anuncia que o governo brasileiro vai ampliar a emissão de vistos em Porto Príncipe, no Haiti, para que estes imigrantes possam entrar legalmente no Brasil. Segundo José Eduardo Cardoso, a medida tem o objetivo de combater a atuação de grupos que exploram os imigrantes que entram clandestinamente em solo brasileiro. De acordo com o Ministério da Justiça, atualmente, o Brasil emite mais de 100 vistos por mês para cidadãos do Haiti. A imigração para o Brasil aumentou depois do terremoto de 2010, que devastou o país caribenho. Só neste ano, mais de 7 mil haitianos entraram no Brasil pelo Acre e muitos vieram para São Paulo em busca de emprego. E os recursos da Prefeitura de São Paulo para acolher imigrantes haitianos na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E para falar dos avanços na administração desses recursos para ajuda humanitária aos haitianos que vêm para São Paulo, eu entrevisto Eduardo Suplicy, secretário municipal dos Direitos Humanos e Cidadania. Muito obrigada, secretário. Uma alegria sempre estar aqui com você, Maria Lídia. Secretário, eu reli hoje a sua fala no Senado
manifestando solidariedade e apoio aos haitianos que buscam abrigo no Brasil e defendendo a importância da ajuda humanitária. Naquela época em que havia aqui uma espécie de revolta em São Paulo, com os haitianos que vieram sem aviso prévio, foram mandados do Acre para cá, o senhor está lembrado. Bom, agora a realidade é diferente. O senhor é o secretário dos Direitos Humanos de São Paulo que recebe os haitianos. Sim. Como é que está a estrutura em São Paulo para promover a ajuda humanitária que o senhor tanto defendeu? Melhorou consideravelmente. Em primeiro lugar, o prefeito Fernando Haddad foi o primeiro a constituir uma coordenação de políticas para os imigrantes e um centro de referência para acolher os imigrantes, e não apenas os haitianos, mas os sírios, os senegaleses, os africanos e latino-americanos. Por exemplo, há 300 mil bolivianos em São Paulo e que em algumas ocasiões tiveram problemas até de constatação de trabalho escravo, por exemplo, de eles não terem a devida documentação e daí dificuldades para obterem contas em banco. E a Prefeitura, por exemplo, junto com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, agora tem um entendimento para facilitar para todos os imigrantes a sua conta em banco, e isso foi um dos principais problemas resolvidos. Então vamos começar por aí, essa condição que a Prefeitura está oferecendo para dar a esses imigrantes a identidade civil, eles deixarem de ser clandestinos. Está havendo uma agilização e eles estão conseguindo? Significativamente, este foi o esforço de todos esse primeiro semestre, inclusive o Paulo Willis, que aqui me acompanha, coordenador, junto com o Rogério Sotile, secretário adjunto, estiveram no Ministério da Justiça, no Ministério do Trabalho, e agora já está realizado o convênio do Ministério do Trabalho com a Secretaria do Trabalho da Prefeitura, segundo a qual pode a Prefeitura Municipal avançar na emissão, pode emitir carteiras de trabalho. Ademais, o próprio ministro da Justiça, hoje ele ainda falou que está providenciado para que lá em Porto Príncipe, quando haitianos se interessam eventualmente de vir ao Brasil, está agilizado o processo pelo qual eles ali obtêm a documentação devida e, inclusive, a emissão da carteira de trabalho. Isso é interessante, mas tem o lado, né, da maneira como eles vêm. Nós sabemos que é uma maneira extremamente sofrida, são explorados, chegam com dívida, muitos deles, perdem os documentos e ficam nessa situação. Pois esse Sobre alojamento. Né, superlotando ali a paróquia Nossa Senhora da Paz. Eu quero saber, houve uma ampliação para a acomodação de tanta gente que continua chegando? Sim. Ou está ainda tudo ali naquela sobrecarga na mesma paróquia? Houve dias em que lá no salão da paróquia da Paz, com a extraordinária generosidade do padre Paulo Parisi, havia mais de 100 pessoas e a prefeitura fornecendo o cobertor, o colchonete e a alimentação para mais de 100 que ficaram em diversas semanas. Antes de vir aqui, hoje eu liguei para o padre Paulo Parisi. Como é que está a situação? Olha, felizmente agora, hoje, estamos com 51 apenas em relação a Mas diminuiu por quê? Há mais alojamentos ou os haitianos já se colocaram? Primeiro, mais alojamentos. Então, e vai haver mais, justamente com as providências que estão sendo tomadas. Foi feito um acordo para a Casa das Mulheres Imigrantes, Nossa Senhora Aparecida das Irmãs Palutinas, onde haverá, a partir de agora, 80 lugares para mães com crianças. Um novo centro de acolhida para imigrantes vai sair segunda-feira, o edital para que qual entidade que vai ter a parceria, e neste lugar haverá lugar para 150 imigrantes. E aí, só me conta uma coisa, secretário, o governo federal
Está entrando com recurso, está colaborando ou fica assim na base só da interlocução, do apoio para acordos e entendimentos? O governo federal está, inclusive, cooperando significativamente. Com recurso? Com recurso, inclusive, para os programas de treinamento, porque nesses diversos centros de acolhimento de imigrantes está, por exemplo, se proporcionando curso de português, cursos... A língua é uma barreira, né? E também com o Pronatec, mais de 100 pessoas foram formadas no Pronatec, haitianos e pessoas de outras nacionalidades. Agora para o segundo semestre haverá uma capacitação de mais de, acho que 300 vagas, ou 400 até, nestes cursos. Bastante. E também os próprios servidores da prefeitura, que os acolhem na área da saúde, da educação, da habitação e tudo, foram todos treinados. São pelo menos 300 servidores que estão sendo treinados para melhor acolher os imigrantes. Está se colocando lá no terminal, na Zona Leste, onde eles chegam em grande quantidade, ali está se colocando pessoas que falam tanto a língua francesa como a língua dos haitianos, e que vão poder ali orientá-los para vir. Ademais, eles ficarão como tradutores, digamos. Exato. Como tradutores. Ademais, foi feito nestes últimos dias um acordo com a Secretaria Nacional de Justiça, Beto Vasconcelos, com o ministro José Eduardo Martins Cardoso, os chamados pontos focais para São Paulo, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Como essas 4 capitais recebem muitos imigrantes, então está sendo feito um ponto de acolhida chamado pontos focais, onde os imigrantes terão toda a orientação no que diz respeito à sua documentação. Agora, eu tenho ainda, no tempo que oportunidade de emprego e assim por diante. Secretário, eu quero saber a parte... São pessoas de extrema vulnerabilidade, né, tentando uma nova forma de vida em outro país e chegando em condição muito precária. Então, muitos são aliciados para trabalho escravo, já houve denúncia nesse sentido. Certo. Outros são cooptados por tráfico de drogas e sem falar em qualquer outro tipo de violência e preconceito. Sim. E preconceito. Está havendo uma parceria do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria da Segurança Pública, para reduzir esse tipo de crime, porque nós estamos falando de crimes, né? Em relação a essas pessoas tão vulneráveis, vocês estão tendo esse tipo de parceria, de suporte? Nós temos tido diálogo, sim, com o secretário da Justiça. Ele, aliás, o meu gabinete no pátio do colégio é vizinho ao gabinete. Hoje é o Aloysio Toledo César, que ainda outro dia me visitou exatamente para falar dos haitianos. Eles estavam muito preocupados com aquela chegada tão grande. O padre Paulo Parisi me disse que o último ônibus que chegou, de dezenas de haitianos, foi há 1 semana e meia. Então, diminuiu e, sobretudo, essas medidas que o ministro da Justiça anunciou, inclusive de se poder emitir a carteira de trabalho e toda a documentação necessária, e também a informação para os haitianos que é mais barato eles terem a documentação e pegarem o avião de Haiti para São Paulo do que, de Porto Príncipe para São Paulo, do que estarem sujeitos aos chamados coiotes. E o propósito maior da reunião do ministro José Eduardo e Beto Vasconcelos, secretário nacional de Justiça, com os equatorianos, peruanos e bolivianos, é exatamente para evitar esta superexploração a que os haitianos
infelizmente, têm sido submetidos para conseguirem chegar ao Brasil. Secretário, eu espero ainda ter oportunidade de voltarmos a tratar desse assunto e que o senhor traga boas notícias de uma estruturação, de avanços para o enfrentamento dessa situação que ainda vai longe. E agradeço muito sua entrevista aqui e seus esclarecimentos no Jornal da Gazeta. Muito obrigada. Eu só quero dizer que é muito importante a colaboração do Brasil para o desenvolvimento do Haiti de tal maneira que eles não precisem tanto vir para cá. Sem dúvida e se nenhuma. você lembrar o meu discurso, tem uma coisa que eu falei ali que eu vi tão bonita em 2004, agosto, quando o próprio presidente Lula foi e a seleção brasileira foi jogar com a seleção do Haiti. Eu fiquei impressionadíssimo porque do aeroporto de Porto Príncipe até os jogadores da seleção chegarem ao estádio, tinha 1 milhão de pessoas na rua para aplaudi-los, o estádio lotado, e eles aplaudindo de tal maneira. Quando terminou o jogo, Lula foi ao estádio e o Romário, Ronaldinho, disseram para o presidente: quando quiser outra vez que nós contribuamos com o jogo de futebol para a paz, pode contar conosco. Eu fiquei achei aquilo lindo. É bonito realmente. Obrigada. Obrigado, uma boa Maria noite. Alice. Com você, Júlia. Acontece neste final de semana a parada do orgulho LGBT aqui na capital paulista. Uma feira na região central é um dos eventos que compõem a parada. Quem foi que disse que esse pessoal não está interessado em falar de religião, de Jesus Cristo? O objetivo principal de qualquer relacionamento é o amor, sabe? Eu acho que Deus, com certeza, ele vai sempre estar muito aberto para o amor. É a igreja inclusiva que faz sucesso entre gays, lésbicas, travestis, transexuais e simpatizantes. São comunidades cristãs que acolhem essas pessoas que muitas vezes não são acolhidas pelas comunidades cristãs tradicionais. Jesus ama todos, né? Estamos aqui pregando que o amor de Deus acolhe todos, independente de sexualidade, o amor dele é para todos. Na feira LGBT, no Vale do Anhangabaú, política também tem espaço garantido. O RG, com nome social, é uma das bandeiras e os visitantes apoiam. É muito importante para nós, todos temos todos os direitos reivindicados. Agora, não ter o nome social, o que impacta na vida de um monte de gente? Principalmente para as transexuais, quando vai ser atendido ao público, em hospitais, é muito constrangedor chamar pelo nome masculino. Então, fere um pouco ao direito de ir e vir. Com apresentar um RG com o nome feminino, 80% da discriminação para pessoas trans, né, acaba. São mais de 60 barracas de associações e empresas com serviços de interesse do público, como testes para identificar hepatite C em 2 minutos ou distribuição de preservativos. Tudo de graça. Aqui funciona como uma espécie de esquenta da parada LGBT que ocorre no domingo, a grande manifestação desse público. Essa é uma feira já tradicional, tem 15 anos de existência e reúne muita gente, pelo menos 100 mil pessoas aqui no centro da capital paulista durante o feriado. E claro, além de prestação de serviço, não poderia faltar a festa. Os shows seguem até às 10 horas da noite e é aberto a todos. Nós começamos com uma feira pequena no Largo do Aroche, né? Conseguimos com o tempo ir avançando, passamos para a Praça da República, que era um espaço maior. E agora conseguimos ocupar todo o Vale do Anhangabaú, e o Vale do Anhangabaú está cheio de gente aqui comemorando com a gente, vivendo essa cultura LGBT que nós conseguimos passar nesse dia. São Paulo é a capital brasileira da gastronomia. E por aqui é possível encontrar restaurantes das mais diversas nacionalidades. Alguns estabelecimentos chegam a manter tradições que até já foram esquecidas nos países de origem. Com isso, além da boa comida, o cliente também tem experiências que trazem diversão e até sorte. A pizza é uma tradição italiana, mas a massa é uma receita que a chefe Helena Rodites trouxe da Grécia. A massa é feita praticamente 80% dela é feita com azeite grego. Ela já é uma massa pré-assada 4 vezes. Então ela tem pouquíssimo carboidrato, é utilizado pouca farinha, não vai açúcar, ovos, leite, nem fermento. Mas ninguém vem a um restaurante grego só para falar de pizza, né? No Gioconda Helenicá, pizza grega, a
quebra de pratos foi ideia da chefe, que vem de uma família grega. Uma tradição que os historiadores acreditam ter mais de 4.000 anos. Para os gregos, quebrar a louça simboliza o desapego material e espanta os maus espíritos. Vivenciar essa experiência está cada vez mais difícil por lá. Atualmente na Grécia está proibido em lugares públicos devido à violência com que eram quebrados os pratos. E antes de quebrá-los, o cliente escreve pedidos de dinheiro, amor e casamento. Eu vim um dia, fiz o prato, coloquei harmonia no relacionamento e realmente senti que deu uma melhorada. Enquanto uns quebram a louça no Brooklyn, no bairro de Pinheiros, os clientes experimentam aromas de um país bem mais distante. A comida do Karwa é típica da província de Cantão, na China. Muitos legumes frescos, molhos picantes e o típico gyoza. Os pais de Lin Zhenli abriram o estabelecimento há 30 anos quando chegaram ao país e fizeram questão de incluir no serviço um agrado para os clientes. No final da refeição, o cliente recebe a conta com uma cortesia, o biscoito da sorte. E aí é hora de descontrair e compartilhar com os amigos a mensagem do dia. Vamos ver a minha. Sua originalidade e criatividade devem ser usadas com consciência. E aqui atrás, 6 números que eu posso, de repente, tentar a sorte na loteria. Diz a lenda que na China antiga, mensagens secretas de guerreiros viajavam dentro de bolinhos da sorte. A gente queira proporcionar um momento de compartilhar, um momento um momento da refeição, onde as pessoas possam, que nem um gesto simbólico, né, de poder compartilhar esse momento da refeição que é gostosa, além da comida. Biscoitinhos da sorte e pratos gregos na mesma noite. Ponto para São Paulo. É sempre lindo andar na cidade de São Paulo. A seguir, escândalo na FIFA, ex-vice-presidente Jack Warner diz que está disposto a revelar tudo o que sabe sobre casos de corrupção na entidade. Acidente em Gana. Explosão em posto de gasolina em Acra mata 150 pessoas. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o Imecap Anti-Sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Anti-Sinais, a evolução no tratamento de beleza. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o Imecap Anti-Sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Anti-Sinais, a evolução no tratamento de beleza. E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. E abrimos esse bloco falando sobre mais um lance no escândalo da FIFA. O ainda presidente da entidade, Joseph Blatter, divulgou um comunicado dizendo que começou um processo de reformas na administração e na estrutura da FIFA, né, Celso? Gabriel Blatter, que está no cargo há 17 anos, anunciou na última terça-feira que vai deixar a presidência da entidade apenas 4 dias após ter sido reeleito para o 5º mandato.
Blatter afirmou que se reuniu com o presidente do Comitê Independente de Auditoria, Domênico Scala, para iniciar o processo de transformação. A reunião aconteceu na sede da federação, em Zurique, na Suíça. Scala foi escolhido por Blatter para organizar esse processo, que inclui uma eleição excepcional entre dezembro deste ano e março do ano que vem, para definir um novo presidente para a FIFA. Na noite de ontem, durante uma entrevista a um canal de televisão de Trinidad e Tobago, o ex-vice-presidente da FIFA, Jack Warner, garantiu que não vai ser condenado sozinho. Ele disse estar disposto a revelar tudo o que sabe sobre casos de corrupção envolvendo a entidade, inclusive sobre o presidente Joseph Blatter. Acusado de ter recebido propinas, Warner foi preso na semana passada a pedido do FBI, mas acabou sendo solto após o pagamento de fiança. 7 dirigentes, inclusive o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, continuam presos na Suíça. E o empresário paulista José Ávila colabora com o FBI desde o final de 2013. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a abordagem da Polícia Federal Americana aconteceu depois que o próprio Ávila foi gravado por outro envolvido em esquemas de pagamento de propina e lavagem de dinheiro de contratos ligados ao futebol. Só gente confiável. Em dezembro do ano passado, após quase um ano de colaboração, Ávila formalizou um acordo com a Justiça, pelo qual se declara réu confesso e se compromete a pagar mais de 150 milhões de dólares. Ô Celso, ficando no reflexo desse escândalo aqui no Brasil, o Del Nero também está muito pressionado para deixar a CBF, né? Sim, tanto que estão acusando ele de tentar um golpe na CBF. Há nos bastidores a informação que ele deve renunciar na próxima semana. Mas durante esse processo ele está tentando bancar o sucessor dele, que seja alguém da confiança dele, até para manutenção de todos os esquemas e toda a estrutura que fica, obviamente. De qualquer forma, o Ricardo Teixeira fez a mesma coisa. Quando deixou o cargo também, passou para o Del Nero e para o Marinho, justamente que eram pessoas teoricamente confiáveis. Mas não tem ninguém confiável nesse processo, muita coisa ainda vai espirrar, muita coisa vai acontecer. O próprio Blatter, que já anunciou a renúncia, segue muito pressionado porque ele pretende ficar até o final do ano. Só que querem que ele deixe o cargo o mais rápido possível. Agora, finalmente, o futebol mesmo. O Campeonato Brasileiro, 3 jogos fecham hoje a 5ª rodada. Aliás, mais 2, né? Porque um já foi, né? Exatamente. Um deles acabou agora há pouco. O Fluminense derrotou o Curitiba por 2-0. E aí, às 9 da noite, o Palmeiras encara o Internacional, enquanto no Recife, o Sport recebe o Goiás. Ontem, entre os grandes de São Paulo, o Corinthians caiu em Porto Alegre diante do Grêmio. E no Morumbi, o São Paulo levou a melhor no clássico contra o Santos. Veja os gols. Estádio do Morumbi, Michel Bastos fez o primeiro gol do São Paulo aos 33 minutos. De pênalti, Ricardo Oliveira, nos acréscimos da primeira etapa, deixou tudo igual aos 46, 1-1. O mesmo Ricardo Oliveira virou o jogo para o Santos numa falha do goleiro Rogério Ceni no primeiro minuto da segunda etapa, 2-1. Paulo Miranda empatou o jogo, tudo igual, 2-2. E Rogério Ceni, aos 39 minutos, cobrando o pênalti, se redimiu e garantiu a vitória são paulina. São Paulo 3, Santos 2, placar final. Na Arena do Grêmio, o Giuliano marcou o primeiro gol da partida logo aos 2 minutos. Aos 4, Marcelo Oliveira ampliou o Grêmio 2-0. O colombiano Mendoza descontou para o Corinthians aos 23, 2-1. Mas Luan definiu o placar na indefinição da linha de impedimento corintiana. Final, Grêmio 3, Corinthians 1. E mais um técnico caiu neste Brasileirão. Eu disse aqui, até a 10ª rodada, 10 técnicos. São 5 rodadas e 5 treinadores já perderam emprego. Dessa vez a vítima foi Emerson Maria, do Joinville. A equipe catarinense perdeu mais um jogo e segue na última colocação do campeonato. E dos outros jogos de ontem, destaque para as vitórias do Cruzeiro, na estreia de Vanderlei Luxemburgo, e para a Ponte Preta, melhor time paulista no Brasileirão. Em São Januário, Renato Cajá fez bela jogada pela direita e a bola acabou sobrando para Diego Oliveira abrir a contagem a favor da Ponte diante do Vasco. O segundo da equipe visitante saiu da cabeça de Thiago Alves. Na etapa complementar, Borges apareceu livre dentro da grande área e bateu sem chances para o goleiro Charles. Final, Ponte Preta 3, Vasco 0.
Na Arena Condá, a Chapecoense recebeu o Joinville e logo aos 10 minutos de jogo, Ananias girou em cima da zaga adversária e fez 1-0 Chape. Ainda no primeiro tempo, Bruno Silva aproveitou o rebote do escanteio, dominou no peito e chutou forte para definir o marcador. Final, Chapecoense 2, Joinville 0. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense venceu o Figueirense pelo placar mínimo. Walter lançou o Nicão na frente e o camisa 11 pegou bonito de primeira para fazer o único gol do duelo. Final, Furacão 1, Figueira 0. Quem também ganhou por 1-0 nesta quinta rodada do Brasileirão foi o Cruzeiro. A equipe celeste encarou o Flamengo na estreia de Vanderlei Luxemburgo e passou pelo time carioca graças a esta cabeçada firme do zagueiro Manuel. Na ressacada, o Atlético Mineiro não tomou conhecimento do Avaí e aplicou sonoros 4-1 para cima do time catarinense. O grande destaque da partida foi o garoto Carlos, autor de 2 gols no jogo. O Galo subiu 2 posições e já é o 3º colocado na tabela. Celso, tudo bem que a gente está ainda na quinta rodada, mas Atlético Paranaense e Ponte na ponta da tabela ninguém esperava, né? Não, ninguém esperava e é fruto da manutenção também de uma base. A própria Ponte Preta manteve a base do Campeonato Paulista, chegou nas quartas de final, eliminada pelo Corinthians, mas num jogo que a Ponte jogou, atuou até melhor. Aí, além de manter a base, se reforçou. É a longevidade, né? A sequência do trabalho que permite uma boa campanha. E Renato Cajá é o grande destaque. A seleção brasileira enfrenta o México amistosamente em São Paulo no próximo domingo. O jogo é preparatório para a Copa América. O atacante Robinho, que não treinou ontem por causa de dores no joelho, definitivamente se tornou mais um problema para o técnico Dunga. Os jogadores da seleção brasileira começaram o dia apreensivos com a condição de Robinho. O atacante sentiu o joelho direito e preocupa. Felipe Anderson, convocado apenas para os amistosos, pode ficar com a vaga na Copa América. O que eu sei é que ele sentiu um desconforto e saiu do treino. Eu perguntei para ele, falou que estava legal e esperamos que não seja nada grave. Eu torço muito por ele, por todos os jogadores da seleção. Espero que ele esteja bem e possa participar da Copa América. Eu estou muito feliz com essa oportunidade. Com certeza é o desejo de todos ser integrado no grupo da Copa América, mas eu torço para ele recuperar e logo mais estar em campo com a gente. Quem já está garantido na Copa América é o lateral Jefferson, que quer agarrar a oportunidade com unhas e dentes. A gente sonha um dia vestir a camisa da seleção, representar o nosso país. Felizmente aconteceu várias coisas boas para mim esse ano e eu pude estar preparado. A oportunidade apareceu, eu estava bem no Internacional e fui lembrado pelo professor. Luiz Felipe Scolari, aquele do 7-1, que foi demitido do Grêmio há poucos dias, vai trabalhar na China. Você bem lembrou, né? O treinador da seleção brasileira na Copa do Mundo ficou apenas 3 semanas desempregado. Felipão assinou um contrato de 2 anos e 7 meses com Guangzhou Evergrande e vai substituir o italiano Fábio Cannavaro, demitido nesta quinta-feira. O clube tetracampeão chinês conta com 4 brasileiros no elenco. O meia René Júnior e os atacantes Alain, Elkson e Ricardo Goulart, ex-Cruzeiro. Essa vai ser a 7ª experiência estrangeira de Scolari como treinador. Ele já trabalhou no Japão, no Kuwait, na Turquia, Portugal, Inglaterra e Uzbequistão. Mais uma oportunidade para o Filipão. Boa sorte para ele. É isso aí. Valeu, Celso. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Juliana, é com você? Explosão em posto de gasolina em Accra, capital de Gana, mata 150 pessoas. A explosão aconteceu durante uma tempestade. As pessoas estavam no posto e nas lojas próximas para se protegerem da chuva torrencial. A inundação fez com que o combustível armazenado saísse do reservatório e entrasse em contato com as chamas de um incêndio numa casa vizinha. Para piorar a situação, grande parte da cidade de Accra ficou sem eletricidade por causa das chuvas e da falta de uma rede adequada de escoamento de águas. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Nós te esperamos em nossa edição das 10. Boa noite. Até já. Hoje, 11h30 da noite, conheça a gastronomia típica da Amazônia com o Hoje Tem.